Olá! Hoje o nosso Café com Kitty é mais do que especial porque a nossa convidada, quem vai sentar nessa mesa maravilhosa hoje, é uma pessoa muito querida, Patrícia Luna, proprietária do restaurante Chalé e do buffet Chalé. Essa casa que serve um dos melhores almoços self da cidade e agora também está à noite abrindo com uma mesa maravilhosa de antepastos e muitos caldos. Mas nessa tarde, o Chalé se preparou para receber o Café com Kitty e não poderia ser diferente, já que estamos para conversar com a mulher que tem o buffet mais aclamado da cidade. Então, vamos conversar a partir de agora nessa mesa bonita com Patrícia Luna. Vamos lá? Apresentações feitas, eu já quero começar agradecendo a minha convidada dessa tarde, que é a empresária Patrícia Luna, esse capricho que sua equipe preparou, em nome de Paula, eu agradeço, o capricho que está à mesa do Café com Kitty hoje, porque o nosso café está acontecendo no restaurante Chalé, com a proprietária da casa, Patrícia Luna. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para sentar na nossa mesa do Café com Kitty. Satisfação toda minha aqui, que aliás nossa, não só minha, como de toda a nossa equipe. Prazer tê-la conosco. Que coisa boa. Esse será um café muito especial pela grande ligação que eu tenho com Patrícia e o buffet Chalé. Todo mundo sabe que há quase 20 anos, desde que o Chalé foi fundado em 2004, isso eu falo o buffet, né? Porque o restaurante tem bem mais tempo, que Patrícia assina todas as festas que eu faço. Então essa ligação nossa é muito grande, mas hoje nós vamos conversar com essa moça nascida em Recife, que veio para Garanhuns, aqui fez a sua vida, casou, teve seus filhos e assumiu essa grande empresa que é hoje o Grupo Chalé, que envolve inclusive duas grandes casas de festa. Patrícia, como foi essa mudança de vida, que você é advogada de formação, era bancária e de repente você assume um restaurante e logo em seguida um buffet? Nos fale. Uma mudança maravilhosa, Kitty. Assim, nem eu sabia que um dia eu estaria na área gastronômica, que eu me tornaria uma empresária gastronômica. Na verdade, isso nunca me passou pela cabeça. Mas assim, aos 25 anos de idade, minha sogra assumiu esse desafio de ter um espaço, de ter um restaurante, que foi uma coisa que ela sempre sonhou. Ela já estava com 55 anos de idade e ela foi incentivada pela família, por uma prima especificamente. E, em virtude disso, eu me aliei a ela e disse, vamos a esse enfrentamento. Nem eu imaginava, eu achava que eu ia assumir uma questão administrativa, ajudá-la nesse sentido. Mas assim, me apaixonei, me envolvi pela gastronomia e vamos fazer 25 anos de Chalé, dia 8 de fevereiro de 2022. Estamos a menos de 6 meses desse passo. Um grande marco, uma data belíssima, né? Que vamos comemorar. Sem dúvida. Em grande estilo, como é o padrão Chalé, comemorar tudo em grande estilo. Tanto as festas do Chalé, quanto as milhares de festas que o Chalé assinou ao longo desses anos, né, Patrícia? Sem dúvida, Kitty. A gente tem memórias, assim, maravilhosas, grandes momentos, assim, conhecimento com as pessoas, porque um buffet, ele entra na casa das pessoas, né, de uma forma geral. E o espaço de tempo foi muito curto, foi de 1997 a 2004, com o primeiro evento contigo, uma dobradinha classe A, né, nesse período especificamente em agosto, porque por uma questão sua pessoal, exato. Tivemos que mover a festa de julho para agosto, formando uma parceria linda naquele momento com uma grande amiga, Urdinha Alves, dona do inesquecível Ângelus Buffet, que eu não posso deixar de lembrar disso, de ratificar a importância também que ela teve dentro da nossa empresa. Eu acho fantástico quando as pessoas lembram de citar pessoas do início. Eu acho isso importantíssimo e naquele momento, Patrícia, é inesquecível aquela festa que nós realizamos juntas e daquele momento em diante eu já me apaixonei pelo Buffet Chalé, pela sua competência e a sua maneira correta de tratar os seus clientes.
E aí, Patrícia, você vai crescendo, o chalé vai crescendo, e aí você abre essa casa maravilhosa que é o Chalé 2. Você transformou uma casa de família que já existia um buffet na época da própria família, que era de Edith, não é isso? Exatamente. E você pegou e deu aquela guinada que deu. E nos fale um pouquinho quando você resolveu sair do restaurante e ter o chalé Recepções. Kitty, foi uma coisa muito natural. Foi uma coisa muito natural. E eu confesso, mais uma vez, não foi planejada. Eu acho que como empresário a gente sempre tem que falar em planejamento e viver isso. Mas assim, não foi planejado. Isso se impôs. Foi uma vontade do meu cliente, que naturalmente foi me convidando para fazer um jantar na casa dele, fazer um coffee break na empresa dele. E isso, assim, se impôs diante da gente, não foi de uma forma que eu sentia a necessidade de fato, ter um buffet despretensioso. E informo que a gente passou assim até um bom tempo para ter a nossa casa. Então foi anos de aprendizado, de estudo, de viagens, de dedicação, para poder formar o que é o buffet hoje, porque um buffet tem muitas características. Nós éramos apenas um self-service, unicamente isso. Para quem não lembra, a gente começou exclusivamente como um selfie, num período em que comida aquilo era uma coisa nova. Novíssima, uma inovação imensa na época. E a gente inovou um pouquíssimo tempo depois. Muita gente que está me ouvindo agora vai lembrar com as refeições alternativas, onde eu levava sua marmita na sua casa, diariamente. Por isso que eu digo, foi uma forma de entrar na vida dessas famílias. Foi uma forma de me inserir, de me contextualizar com Garanhuns. Tudo foi muito importante. E tudo foi feito de uma forma pessoal. Patrícia, você chegou muito bem. A gente sabe que você é a mola do chalé, você é a mola disso aqui. E suas ideias, suas viagens, porque tudo é conhecimento e aprendizado, não é assim, sem minha dúvida, querida? Sem dúvida. Então, eu sei que você, nas grandes festas, em grandes centros, você trouxe muita inovação para Garanhuns. E você começou a mudar o padrão de festa aqui. E as festas foram crescendo e foram se adequando ao padrão das grandes cidades. Então, nós chegamos ao ponto de hoje, você sabe quantas pessoas de fora eu trouxe nas edições da Dobradinha. Sem dúvida. E você só elogio, porque as pessoas não deixavam de fazer comparativos. Ah, porque eu sou de Recife, lá tem tal buffet, mas o buffet de Garanhuns tem o mesmo padrão. Então passou as pessoas de Garanhuns não ter necessidade de trazer buffet de fora para cá, porque você deu uma cara nova. Aí você cresce, o chalé Recepções cresce, aquela casa maravilhosa, você vem e faz uma ampla reforma no Clube Água, um clube que é patrimônio de Garanhuns e querido por Garanhuns. 90 anos, não é? Pois é, mas no meio de tudo isso, chegou uma grande pedra no caminho de todos nós, que foi a pandemia. Sem dúvida. Então, Patrícia, eu gostaria muito que essa conversa agora fluísse em torno disso. Me diga e diga para quem está nos assistindo, como é que você se adaptou ao momento, Patrícia? Porque eu, primeiro como sua amiga e depois como sua cliente, eu me preocupava demais em pensar, essas casas todas, essas festas, meu Deus, parou tudo de repente, parou, foi assim, do dia para a noite, tudo fecha. Sem sombra de dúvidas, Kitty, é uma pergunta extremamente pertinente, é um momento que eu tenho aqui total abertura, não só com você, mas com todas as pessoas que estão nos ouvindo, que são pessoas que estão nos vendo, que são pessoas assim que eu tenho estima. Você especialmente falou comigo durante todo esse processo. Outras e outras famílias com quem a vida inteira eu casei filhos, batizei e também tinham sempre essa preocupação. E na maioria das vezes a tranquilidade da gente ela não é bem interpretada. Eu sou tranquila porque eu sou uma mulher de fé. E isso foi o que sempre me norteou desde o primeiro momento. A fé que me move, a fé que nos move. Isso foi o primeiro passo. O segundo passo é porque, assim, eu sempre tive uma vida sólida, com o pé no chão. Eu nunca sonhei com coisas que eu não sou. Sem contar com a grande equipe, a maravilhosa equipe de colaboradores que estiveram do nosso lado incondicionalmente.
Porque não era brincadeira aquela história que todo mundo colocava assim, estamos no mesmo barco. Para a gente era verdade. Estávamos no mesmo barco. E se um tivesse feira, os demais teriam. Se um tivesse o dinheirinho do final do mês, os demais teriam. Então foi em busca disso, esse foi o desafio maior. E eu confesso que como todos os outros empresários, como todas as outras pessoas, dia 20 de março de 2020, eu fui para casa sem horizonte. Eu não sabia o que era fechar o chalé já há 23 anos. Eu não sabia o que era isso. Eu sempre vi essa casa aberta de domingo a domingo, independente de feriados e dias santos. Então, como ir para casa, como dobrar cada toalha dessa, como colocar essas mesas em formato que elas não se estragassem, como entrar numa câmara fria com quilos e quilos e quilos de alimento e ver que tudo aquilo não tinha perspectiva de volta. Meu Deus do céu. Doloroso, muito doloroso, dramático, para ser mais específico. E ainda por cima, com 38 funcionários, que isso sim, gente, era o que mais me movia, no sentido de dizer o que fazer, como fazer, que formato fazer. Eu confesso a vocês que eu só chorei 3 dias, porque infelizmente eu não tinha como ficar chorando, eu tinha que levantar, tomar uma atitude e analisar. Muitas pessoas à época faziam perguntas do tipo, Patrícia, e por que você não ficou fazendo delivery? Por que você não ficou fazendo quentinha? Gente, o chalé tem uma marca que vocês conhecem muito bem, que muito me orgulha, mesmo com toda a simplicidade que é Patrícia, mas o chalé tem um padrão. Eu não fazia delivery, eu não podia simplesmente colocar feijão no recipiente e mandar para a casa de vocês sem fazer uma análise desse processo. Minha equipe só sabia o que era fazer comida partindo a partir de 100 pessoas. Ela não sabia o que era fazer comida para uma pessoa. Nós tivemos um desafio grande. Não era só reinventar, Kitty, era reaprender. Não tenha dúvida. É um carro que está a 100 quilômetros e ele precisa andar a 40. É difícil, não é simples, não é fácil. Né? E assim, nós já vínhamos de um processo econômico, que a gente aí está falando de país, que já não era fácil, gente. Porque vamos combinar que em 2020, a vida econômica do nosso país, ela já vinha passando por dificuldades há 4, 5 anos atrás, desde as bolsas asiáticas. Então, por que eu, diferentemente das demais pessoas, estaria vivendo outro momento? Não estava. A gente precisava trabalhar para viver. Mas, é como eu falo, Deus sempre à frente de tudo. Nossos funcionários e nossos clientes que nos apoiaram foram 70 dias sem vender absolutamente uma folha de alface. Quem me conhece, as pessoas que vivem próximas de mim sabem disso. 70 dias estudando, 70 dias dedicando, 70 dias analisando como eu poderia entrar na casa de vocês. E foi quando surgiu o Chalé Express, que era a forma de chegar na casa de vocês da maneira correta, da maneira segura. Porque, gente, a gente não pode esquecer que a segurança está acima de tudo. Não é? Como chegar na casa de vocês com a higiene necessária, diante de um mal tão absurdo quanto a Covid? E outra coisa, precisando se adequar ao momento, porque aí veio o uso de máscara, veio o perigo de você contaminar a sua equipe na entrega, exato, na saída, e tudo fechado. É um desafio muito... Eu acho que nós vamos até tomar um café para essa conversa fluir melhor. Está na hora de tomarmos um café Ouro Verde. Eu vou servir a minha anfitriã, que no caso hoje é minha convidada. Vamos de Ouro Verde. Vamos de Ouro Verde, porque a nossa torrefação merece essa nossa divulgação. Mas, Patrícia, me diga, 70 dias depois, o Chalé Gourmet Express está de volta. Estava de volta e abraçado pelas pessoas, porque assim, gente, Garanhuns é a minha vida. Garanhuns, assim, eu tenho o maior orgulho do mundo de fazer parte dessa cidade, de ser abraçada pelas pessoas, a minha empresa, nossos colaboradores, porque é de uma forma geral. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente restrita, mas assim, gente, não é fantasia, é porque o que vocês têm que conhecer, o que vocês têm que saber é o chalé.
né? Patrícia está atrás disso. Patrícia, o marido de Patrícia, Luna, que é meu companheiro, a pessoa que está comigo aqui em todos os momentos, que luta junto comigo, né? São esses colaboradores que estão aqui todos os dias dando a sua vida, abrindo mão do tempo deles com a família, abrindo mão de muitos privilégios que antes existiam financeiramente e que depois passaram a não existir mais. Se dispondo a aprender o que nunca tinha sido feito na vida. Você tira por essa mesa, Kitty. A gente é um buffet, mas a gente não lidava com essas coisas desse tipo, nesse formato, nesse tamanho, né? E você vê que isso foi possível quando as pessoas querem, quando elas lutam. E assim, depois de 70 dias eu vou dizer para vocês que passou? Não. Vieram momentos muito mais difíceis, porque foi a grande quebra. Finalzinho de agosto, nos foi permitido reabrir o selfie, mas automaticamente foi bloqueado novamente. Exatamente. Então, cada vez que uma empresa abre, que uma empresa fecha, tem custos. Gente, é muito complexo, é muito complexo. Ô Patrícia, sem contar que nesse período, como você disse, eu olhava para aquela câmera imensa, cheia de comida. Por quê? Porque você já tinha festas e festas agendadas. De manhã, sai o decreto, fecha tudo. Sim. Como você ficou? Como é que foi a montagem? Como você fez? Porque você tinha as festas agendadas, pagas, não é? Então, quer dizer, as pessoas precisavam ou ficar com crédito ou você devolver. Exatamente. Não é isso que aconteceu? Exatamente, exatamente. E pela cabeça de ninguém passava que ia se estender tanto. Tanto? A gente achava que em 2 meses voltava, né? Então, assim, pra você ter ideia, o decreto ele foi anunciado no dia 19, no dia 21 a gente tinha no mínimo 3 eventos, porque era o padrão. A gente tinha saído de uma feira de noivas há menos de 6 meses atrás, onde a gente tinha vendido 2020 como ninguém. Então, assim, não era só a questão ter as festas. A gente tinha um valor residual pago dentro de casa que precisava se arrumar um planejamento para isso. Só que no nosso sonho, a gente preparava decretos, eu preparava assim listinhas, eu me reuni com os profissionais da área, a gente fez uma reunião e a gente fazia assim, mais 30 de maio a gente volta, mais 2 de junho a gente está trabalhando. E isso não aconteceu. E tecnicamente falando, isso está começando a acontecer agora. Porque o breve intervalo que houve o ano passado não serviu de muita coisa, serviu para desaquietar. Porque, infelizmente, ninguém queria casar, ninguém queria festejar, ninguém queria celebrar com seus parentes sem estar vacinados, devidamente protegidos. Claro. As noivas sonhavam em ter uma festa onde não se usasse máscara, onde as pessoas pudessem abraçar, beijar, que isso é o sentido, gente, do evento. Festa. Isso é o sentido de uma festa. Exatamente. Né? Então, tecnicamente, todo mundo se aglomerou para 2021. E em 25 de janeiro de 2021, sai um decreto que nos libera só agora. Necessário, sem dúvida. Eu não estou falando da metodologia que foi implantada. Eu só digo que para as empresas desse porte, não é fácil. Não é simples. Como não está sendo fácil ainda, não é, Patrícia? Porque, de repente, você tinha um casamento para 500 pessoas, para você cumprir agora, você tem que ir para dentro do protocolo. Kitty, você tem que ser muito idôneo. E idoneidade, eu acho que não é uma, vamos dizer assim, não é que você é diferenciado, não. Isso é obrigação nossa. O cliente confiou em você, ele colocou um sonho na sua mão e automaticamente isso acontece. Há um consenso, sem dúvida, mas assim, financeiramente foi difícil para todo mundo. Então hoje eu não posso olhar para ele e dizer, mas é porque tua festa vai ser diferente, porque o dinheiro os contratos de 2020, eles foram celebrados em 70% de sua maioria em 2018. Você tem noção do que é você pular financeiramente de 2018 para 2021, sem contar que mesmo que a gente já viesse de uma economia difícil, a gente não tinha os ajustes de preço que existe hoje. Verdade. Ultimamente, gente, é uma coisa que está gravada na minha cabeça, em menos de 3 meses, o frango teve uma alteração de 70%. É a carne mais básica que existe. É a festa mais simples que pode existir. Então, assim, como conviver com isso? Você tem que ter muita técnica no que você vai fazer. Você tem que ter muita seriedade.
E mais uma vez, é isso que eu reforço, gente, que isso sirva de exemplo. Analisem bem cada vez que vocês assinarem um contrato, cada vez que vocês forem cobrir um evento. Não é só uma questão de ser modinha ou de não ser modinha, é uma questão de ser sério. É verdade. Porque muita gente está pagando preço agora em virtude disso. Um preço muito alto. Eu vou chamar quem nos apoia e a gente vai continuar com essa conversa maravilhosa com Patrícia Luna, do Chalé. Voltamos, claro, e eu quero justificar, se você estiver escutando conversas aqui durante o café, você está escutando mesmo, é porque o programa está acontecendo no Chalé e a casa está funcionando normalmente com seus clientes. Mas vamos voltar agora falando de coisa boa, que para mim uma das melhores coisas que aconteceu com essa volta, ainda estamos vivendo na pandemia, mas agora muito melhor, graças a Deus. Quase todo mundo já com sua segunda dose da vacina. E agora essa novidade maravilhosa, Patrícia. Que ideia genial foi essa de abrir o restaurante à noite da maneira que você abriu. Que luxo! Na verdade, Kitty, realmente é maravilhoso e era uma ideia que a gente tinha até mesmo antes da pandemia. A gente tinha muita vontade de funcionar à noite, de abrir no novo formato. Só que os eventos em si sempre foi uma coisa que tomou tanto a vida da gente, o tempo, que a gente ia adiando esse projeto. Então, assim, na hora de se repaginar, a primeira coisa que se pensa é vamos trabalhar com aquilo que temos. E assim, era um sonho muito antigo a gente poder receber as pessoas à noite. Era um sonho muito antigo a gente ter uma coisa que tivesse a cara de cantina, tivesse a cara de empório, mas que principalmente deixasse o nosso cliente muito à vontade. A gente não pensava numa proposta que a gente tinha uma proposta que você estava na sua empresa, no seu comércio, e você quisesse sair 5 horas da tarde, vir para aqui, tomar um vinho, ou simplesmente tomar um café, desfrutar de uma mesa de antepastos, comer uma massa gostosa, ou até mesmo uma pizza, que foi a nossa grande guinada, na verdade, exatamente. Do delivery, desse retorno. A gente trabalhou uma pizza, lógico que a gente estudou o mercado para não fazer uma proposta que já existisse demais. A nossa pizza realmente é uma pizza de massa finíssima, de massa crocante. A gente, de fato, queria introduzir alguma coisa que deixasse o cliente feliz, satisfeito e que também trouxesse o diferencial. O Chalé sempre foi branquinho, sempre teve aquela luminosidade do dia, com as características do dia, e a gente tinha que vir com a proposta à noite, né? Então, assim, foi quando a gente pensou em mexer com as paredes, falar do carinho que a gente tem pelos clientes, através dessas frases. E ficou essa coisa maravilhosa que eu entro aqui e fico encantada. Cada dia eu encontro uma frase que eu gosto mais, cada dia que entra aqui. E, gente, o que é mais incrível de tudo isso é que, assim, embora a gente sempre teve um arquiteto que nos acompanhou, isso não foi projeto de arquitetura, sem desmerecer nenhum deles. Isso foi um projeto criado por nós mesmos, junto com Paula, que é super jeitosa. Paula, dona Patrícia, vamos jogar um preto nessas paredes. Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa com giz. Aí a primeira imagem que me veio na cabeça foi o nosso Divino Espírito Santo, que precisava iluminar esse momento que a gente estava vivendo. E estamos funcionando à noite, estamos abertos ao público e com muita perspectiva boa. Mas não com grandes coisas mais dessa mesa maravilhosa de antepastos, que eu sou apaixonada por ela. Enquanto a gente está aqui conversando, nosso querido Jadson vai mostrar para você em casa ficar com muita vontade de vir aqui no Chalé e fazer o que eu faço pelo menos uma vez por semana. Tomar um vinho e me deliciar nessa mesa. Então, enquanto a Patrícia fala, essa mesa tem muitos itens, parece mais que eu estou num grande evento com aquelas mesas maravilhosas nas grandes festas. Kitty, ousadia nunca me faltou, eu confesso. Nunca. Eu sempre fui assim, muito ousada. E tanto eu, quanto meu marido, quanto meus filhos, a gente sempre amou viajar. Isso. Viajar. E o foco da gente nas viagens é a questão gastronômica. A gente é apaixonado por gastronomia, por pratos, por inovações. E, em síntese, lógico que a gente quis fazer assim uma vista sobre a família Mancini, São Paulo, que a gente ama, é super apaixonado. Não tem como não passar em São Paulo para não dar uma paradinha na família Mancini. Apaixonados ao ponto de, se tiver um intervalo de uma escala para outra de voo, a gente dá um pulinho lá.
E claro, não com a riqueza de detalhes que aquela casa secular tem, mas bem do nosso jeitinho, bem do jeitinho que a gente já serve os buffets na cidade. A gente queria realmente esse diferencial. E finalizamos com essa mesa deliciosa, cheia de iguarias. E o maravilhoso dessa mesa que a gente está aqui falando, que vocês já devem ter visto aí a imagem, é que você chega aqui no chalé, você se serve, você monta o seu prato e você só paga pelo que você consumir, porque tudo é no peso. Exatamente. Eu acho essa ideia peso. fantástica. E fora essa mesa maravilhosa, você ainda tem um amplo cardápio aqui, né, Patrícia? Massas, carnes, crustáceos, risotos, né? Fondue também, né, Fondis, né? A gente não pode deixar de... O frio de Garanhuns é um convite. É um convite. Entradinhas deliciosas, o nosso pão, gente, o nosso pão italiano, que é feito por nós mesmos, na nossa casa, né, que já é reconhecido por várias pessoas que... Na nossa mesa hoje tem, que né, gostam. Patrícia? Na nossa mesa hoje o pão Todas é todo essas feito iguarias que tá sendo apresentada aqui no café foram feitas na nossa casa, né? Tudo feito por nós. Olha, com o maior carinho. Eu estou assim muito encantada, porque todos os eventos, vocês sabem que eu faço com Patrícia. E aos pouquinhos a gente está retomando, né, gente? Porque eu ainda não fiz um evento aberto. A gente fez a live, mas foi fechada, sem público. Mas essa ideia hoje aqui, de fazer o Café com Kit aqui no restaurante Chalé, já me nasceu aqui uma ideia. E agora, em outubro, vamos fazer um chá da tarde para receber as nossas amigas, essas mulheres maravilhosas que me acompanham nesses 30 anos de colunismo social. Vamos fazer aqui um chá da tarde com essa mesa maravilhosa que Patrícia mandou especialmente montar para o nosso Café com Kit. Mas, Patrícia, me diga, como é que você está pensando? Porque o restaurante Chalé, nos últimos 7 anos que vem acontecendo a magia do Natal, Sim. Eu sempre vim para cá fazer graça com as filas do almoço do Chalé, nos dias de Natal, principalmente nos finais de semana. Sim. Como é que você está pensando em adaptar esse momento? Porque acho que até dezembro a gente ainda continua com os protocolos, com tudo da pandemia. Exatamente, já com todos os cuidados previstos. Até porque o chalé em si, o espaço físico do restaurante, ele não comporta esse volume de pessoas, né? Nossa capacidade máxima são de 120 lugares. Então, automaticamente, a gente já está promovendo um processo de mini reforma, adaptação, no próprio Salão da Aga, para que de forma segura a gente possa dar um espaçamento maior para que os turistas consumam, mas consumam com segurança, com os cuidados necessários, porque essa pandemia ainda se perpetua entre nós. Sim, então, claro. A gente não pode abrir mão disso. E o distanciamento é foco. Então, para isso, a gente vai estar com os 2 espaços abertos, que é o restaurante e poder atender as excursões, os ônibus, no outro formato, lá dentro da Aga. Também é um espaço totalmente climatizado. A gente está organizando para isso. Então, está se preparando para vir para Garanhuns, já sabe, o almoço garantido no chalé, porque o Clube Aga, que é imenso, mas é uma casa também do chalé hoje, você vai poder, em todo conforto, desfrutar da comida maravilhosa do chalé durante nossa linda magia do Natal, que, se Deus quiser, vai acontecer e vai acontecer muito bonito, porque é uma festa que já tem fama no Brasil inteiro e já começa a sair das nossas fronteiras para divulgar Garanhuns, que é a magia do Natal. Patrícia, eu fiquei muito feliz com essa conversa. Tínhamos assunto para uns 2 ou 3 café com Kit, Sem dúvida. mas foi uma tarde agradabilíssima. Muito bom que você me recebeu aqui, nessa casa que é nossa casa, essa casa que a gente ama tanto, que a gente gosta daqui, porque a gente gosta mesmo, não está fazendo, jogando confete na nossa convidada, mas é porque o chalé realmente tem um padrão, o padrão chalé, que eu não canso de dizer, é padrão classe A. Muito obrigada pelo carinho com que você me recebeu nessa tarde. Essa câmera é sua para que você se despeça dos seus clientes, dos seus amigos que hoje estão assistindo o Café com Kit. Antes da despedida, eu quero agradecer muito, não só por esse momento, mas por todo o apoio
que ao longo de todos esses anos você sempre nos conferiu. Nos conferiu assim de uma forma muito carinhosa, sempre nos apoiando e principalmente nos ajudando. Porque essa ajuda, esse apoio, esse carinho, ele não vem só agora da pandemia, ele vem de longos anos. Eu digo que a gente foi um casamento que deu super certo. Graças a Deus. E nós somos muito felizes e principalmente nós somos gratos por isso. Que coisa linda. Agradecer muito, muito a todos os amigos, a todos os clientes, aos familiares que nos aguentam tanto tempo trabalhando, mas assim, principalmente agradecer ao povo de Garanhuns por enaltecer tanto a nossa marca, por nos prestigiar, por receber em nossa casa e receber em sua casa principalmente, porque o delivery permanece, se perpetua e é com grande alegria, com satisfação e principalmente com respeito que nós agradecemos hoje a vocês. O chalé só existe porque vocês querem que ele existe e nós somos muito gratos. Que coisa linda. Eu fico muito feliz porque eu sempre disse, gratidão é uma das formas do ser humano ser grande. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um Café com Kitty e eu estarei de volta na próxima quinta-feira às 17 horas. Um beijo no coração de todos, muito obrigada a quem nos patrocina, Mano Imóveis e o Café Ouro Verde. Muito obrigada a todos vocês.